humanos costumam guardar coisas que foram importantes em suas vidas. Usam para isso os mais diversos meios. Guardam lembranças para não esquecer de pessoas, lugares, acontecimentos. Assim, produzem e preservam memórias. Você já deve ter ouvido falar na expressão arquivo morto. Trata-se de uma caixa que costumamos utilizar para organizar e guardar papéis, mas que acaba sendo relegada a um canto e lá esquecida com todo o seu conteúdo, deixando de ter sentido e valor. Queremos convidá-lo para conhecer um arquivo vivo. Estamos falando do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, que desde o início do século XX preserva a memória do nosso estado, estimulando o acesso da comunidade ao acervo e promovendo ações voltadas à gestão documental e à educação patrimonial. Falar a respeito do que é patrimônio certamente é complexo, porque podem existir diversas abordagens. Nós podemos pensar o patrimônio a partir da legislação, mas eu acredito que o mais interessante é pensar patrimônio a partir daquilo que as pessoas têm têm identidade, né? Patrimônio é aquilo que as pessoas acreditam que é importante preservar e que conta da sua história, da sua identidade, do seu lugar no mundo. Então, patrimônio para nós são referências da produção humana ao longo do tempo que nos ajudam a entender quem nós somos. Então, nós podemos pensar o patrimônio material, como resquícios deixados pela produção humana num suporte material, ou o patrimônio imaterial, as expressões da nossa cultura, né, em geral, da música, da dança, dos fazeres, né, ou até mesmo a culinária e uma série de outras questões. No arquivo público, nós nos dedicamos a pensar o patrimônio na sua perspectiva documental. O patrimônio documental é aquele que registra especialmente a ação do Estado, dos diversos órgãos, né, que foram produzindo documentos ao longo do tempo, registrando suas ações. O patrimônio documental não necessariamente ele é produzido apenas pelo Estado, né? Todas as famílias, os órgãos, as entidades, as instituições produzem documentos e a partir de uma série de critérios de seleção ao longo do tempo, alguns vão ser escolhidos então para ser preservados e vão se tornar patrimônio, né? Contando um pouco da nossa história e servindo para pesquisa, para uma série de usos que a sociedade e os cidadãos em geral podem dar. Quando o arquivo foi construído, a concepção de história era mais pautada no positivismo, então acreditava-se que a história só poderia ser construída a partir de documentos oficiais. Então, mostra esse caráter do Estado, né, que domina uma verdade. Então, se tu só pode contar a história a partir de documentos oficiais, tu tem que guardar esses documentos em algum lugar. E assim é criado o Arquivo Público, aqui em 1906, por um decreto. O primeiro prédio só é construído em 1910, alguns anos depois, e ele logo, né, vai recebendo muitos documentos, mas depois é criado um segundo prédio. Localizado entre as ruas Riachuelo e Caldas Júnior, o APERS foi desde a origem planejado para ser um arquivo. O projeto arquitetônico foi construído para preservar as normas de conservação documental da época. Por isso, ele possui características próprias. Então, o prédio 1 e o prédio 2, eles têm algumas especificidades, que é, por exemplo, o teto vazado, que é para o ar circular, no caso do prédio 2, nos 3 andares, porque senão o andar de cima ficaria muito quente, o andar de baixo ficaria muito frio. As estantes, então, elas são de concreto armado. Dentro é ferro, por fora ela é concreto, e ela é uma estante única do primeiro andar até o terceiro. Em 2008, a APERS e a URGS se tornaram parceiros. O Programa de Educação Patrimonial, ele tem a intenção inicial de ser a abertura de um campo de estágio para que os alunos dos cursos de História possam ter uma experiência no campo da educação patrimonial. O principal eixo de ação do PEP são as oficinas temáticas voltadas para estudantes das redes de educação básica de ensino, pública e privada, atendendo diferentes faixas etárias a partir do 6º ano do ensino fundamental. Elas foram desenvolvidas a partir de 3 questões fundamentais para o tempo presente: as relações étnico-raciais, as relações de gênero e a ditadura, as formas de opressão e de resistência. A gente recebe os alunos no auditório, onde a gente faz uma introdução com eles sobre educação patrimonial, onde a gente vê quais os saberes que eles trouxeram e tenta trazer isso também para dentro das oficinas.
A partir disso, a gente divide eles em grupos, né? Os oficineiros vão ficar com esses grupos de 4 alunos, mais ou menos, e vão fazer uma visita guiada aqui pelo arquivo, né? Que é onde nós estamos. E aí aqui vão explicar também um pouco do funcionamento do arquivo, então vão falar sobre os documentos que estão aqui, que tipo de documentação que está guardada aqui no arquivo. E depois vamos para a Sala Borges, onde acontece um cadastro inicial. Depois, eles saem em volta procurando a caixa, que é o momento de apropriação dos alunos no prédio, e voltam para a Sala Borges, onde a gente analisa o processo e cada oficineiro vai levantar a discussão da sua caixa, que está trabalhando naquele momento. A oficina Os Tesouros da Família Arquivo é destinada a alunos do 6º e 7º ano do ensino fundamental. Tem por objetivo apresentar aos estudantes a história da escravidão e da luta por liberdade no Brasil, em particular o Rio Grande do Sul. A Tesouros, ela é uma oficina, né, que ela visa falar um pouco sobre a escravidão no Rio Grande do Sul. E foi uma das questões que a gente pensou reformular essa oficina, né, pensar nela, é mostrar a agência da população negra que foi escravizada, os libertos, né, as pessoas que estão nessa sociedade, estão nesse movimento, mas não estão paradas, né? E essa resistência não era apenas fuga, assassinato do senhor, quilombo. A resistência era uma resistência cotidiana. Então tu poderia, por exemplo, trabalhar mais devagar. Tu constituir família também é uma forma de resistência. Então, há 30, 40 anos atrás, a gente não pensava que as pessoas constituíam família. Hoje já é bastante assentado que sim, elas constituíram, e também é uma forma de resistência a um sistema que queria ver elas como mercadoria. E eu acho que é muito importante essa oficina, exatamente porque ela dá nomes, ela dá rostos. Então as pessoas têm um nome, ela tem uma idade, ela tem um rosto, tem os desenhos, né, que a gente usa, os bonecos, elas têm uma história especial, não é números. Nos livros didáticos, então, nós temos, sei lá, milhões, milhares de negros foram escravizados, trazidos pelo navio negreiro e tal. Não, aqui nós temos um nome. Nós temos o Pancho, nós temos a Maria, nós temos a Francisca Rosa, nós temos o Paulo. Isso é muito importante. Dá mais vida para aquela história, complexifica. A oficina Desvendando o Arquivo Público, Relações de Gênero na História, proporciona aos estudantes de 8º e 9º anos do ensino fundamental uma experiência de reflexão sobre a construção social e cultura dos papéis de gênero ao longo do tempo. Documentos diversos ajudam a reconstruir situações vivenciadas por algumas mulheres que nasceram ou viveram no Rio Grande do Sul, o que traz elementos para pensar em continuidades como o machismo e a violência contra as mulheres. A oficina Desvendando é uma oficina que trata das questões de gênero. Ela, assim como as outras, tem 5 caixas, e em cada caixa tem um processo sobre uma mulher. Cada processo, cada caixa, tem uma discussão que os oficineiros vão trabalhar. Para isso, a gente pegou um processo que a gente já existia assim dentro da oficina antiga, que era a certidão da Elis Regina, a certidão de nascimento da Elis Regina. E ela foi o nosso condutor, assim. E a partir disso a gente elencou mais quatro processos que trabalhassem com histórias de mulheres que viveram aqui no Rio Grande do Sul e lutaram tanto para a emancipação delas, assim, as suas vidas públicas. A gente tenta explorar esses vários limites, assim. Esses limites não, mas várias possibilidades que essas mulheres, alguns séculos atrás e alguns anos atrás, tiveram aqui no Rio Grande do Sul para tentar entender essa luta das mulheres e como essas relações de gênero se dão ao longo da história. Podendo ter conhecido a história da Maria Degolada, que até então era um mito, hoje para nós a gente vê que é uma realidade, a gente se baseia mais na realidade sobre o que acontece no dia a dia com as mulheres. Agressões, as coisas, e é uma experiência que a gente vai levar pro resto da vida. A oficina Resistência em Arquivo, Patrimônio, Ditadura e Direitos Humanos é voltada para a memória da repressão e da resistência durante a ditadura, iniciada com o golpe civil-militar de 1964, e atende alunos do ensino médio e da educação de jovens e adultos. A oficina Resistência foi pensada a partir de uma série de documentos de um acervo específico, que foi os documentos criados pela Comissão Especial de Indenização do Estado do Rio Grande do Sul. Pessoas que foram perseguidas pela ditadura militar puderam entrar junto ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, pedindo indenização
se foram torturadas, se sentiram prejudicadas por agentes do Estado do Rio Grande do Sul durante o período da ditadura militar. É legal porque a Oficina Resistência ela tem uma grande diversidade, né, entre as caixas escolhidas, porque para mostrar justamente que a repressão da ditadura, muita gente tem a sensação de que isso aconteceu em grandes núcleos urbanos e com movimento estudantil, que é sempre o que aparece mais nos livros didáticos e, enfim, no que o pessoal tem contato. E aqui a gente percebe que, com a diversidade de casos, que ela foi bem abrangente. Até um exemplo que os estudantes muitas vezes se sentem bem representados, que foi o Gutierrez, que tentou reabrir o Grêmio Estudantil aqui do Julinho, em Porto Alegre, por isso sofreu repressão. Então, muitas vezes os estudantes trazem alguns problemas cotidianos que eles têm nas escolas, enfim, inclusive já falaram casos de dificuldades em abrir Grêmio Estudantil, então dialoga bastante com eles. Eles se mostram muito surpresos e ficam chocados quando, no final, que a gente faz uma roda e a gente conversa sobre cada uma das oficinas. E tem várias situações, vários exemplos, e eles ficam muito chocados da maneira que um outro ser humano é tratado. Eu acho que a importância é a reflexão, né, para eles. A oficina foi muito interessante porque eu não conhecia muito sobre a ditadura militar. E com a oportunidade ali da gente conversar com os guias, com a nossa guia, ela nos explicou mais e a gente viu o quanto isso foi um marco na história do Brasil, né? Quantas pessoas sofreram e como a tortura afetou elas e ainda afeta hoje. Tem muitas histórias que a gente viu ali, que acabou acontecendo, que, tipo, nada vai pagar aquilo ali. Nem valor nenhum paga aquilo. Em si eu conheci a história, mas não as pessoas que participaram dela, como a gente viu hoje o Emílio Neme. Pessoas que sofreram muito e se prejudicaram até hoje. E isso era uma coisa que eu não conhecia e eu vou sair com esse aprendizado hoje do que a gente viu. A preocupação em fundar as atividades do PEP também conduziu ao desenvolvimento do curso de formação de professores e de oficineiros. Bom, os cursos de formação para professores vêm sendo oferecidos desde o ano de 2011, a partir da percepção de que era importante para que a educação patrimonial tivesse um impacto maior nas escolas e o trabalho realizado no arquivo tivesse sequência, de cativar os professores, de que eles também estivessem imbuídos da ideia de valorizar o patrimônio cultural em geral, conhecer o arquivo e as múltiplas potencialidades que os documentos de arquivo podem trazer. E ele funcionou sempre dentro de uma lógica de participação e de preparação dos materiais e das propostas a partir da avaliação do que vinha sendo feito e da eleição de alguns temas considerados relevantes para tratar as discussões de história e de educação patrimonial. E tem sido bastante gratificante conseguir essa relação com os professores, que muitas vezes voltam ao arquivo para trazer os seus alunos para as oficinas após terem realizado o curso conosco. E tem sido muito, muito bacana mesmo. A existência e o aprimoramento do PEP foram resultados de um trabalho coletivo e colaborativo, que tem reunido professores e servidores da URGS e do APERS, bem como um grande número de estudantes, bolsistas e estagiários do curso de História e de áreas relacionadas ao patrimônio. Ao longo desses anos de funcionamento do PEP, eu considero que nós conseguimos fazer com que se estreitassem os laços entre ensino, pesquisa e extensão. Por meio desse trabalho de extensão, nós temos tornado o arquivo público, que é um espaço geralmente procurado pelos alunos de História para suas pesquisas, nós temos contribuído para que esse espaço também seja um espaço educativo. E também para que as discussões que geralmente se fazem mais no âmbito da universidade, da historiografia, possam dialogar com o espaço da sala de aula. Por exemplo, quando nós tentamos fazer com que as pesquisas a respeito da escravidão e da liberdade no Rio Grande do Sul, que já estão bastante avançados na academia, consigam chegar às salas de aula. Isso nós estamos fazendo, nós já fizemos, por exemplo, por meio de um curso de professores que enfocava esse tema e também pela organização, funcionamento de uma oficina dedicada a isso.
Então, esses laços entre ensino, pesquisa e extensão são laços que me parece que trazem uma das contribuições importantes do Programa de Educação Patrimonial. É um espaço extremamente importante para a formação docente dos estagiários, dos bolsistas, de quem trabalha aqui com a gente, para poder vivenciar diversos momentos que pode representar uma sala de aula, por mais que não, também é importante colocar isso, é um espaço diferente de aprendizagem, não é um espaço tradicional que a gente conhece. E bom, o contato com as crianças, o contato com os adolescentes ou mesmo com os adultos do EJA é extremamente gratificante para começar a pensar um pouco do que é a tua graduação e também um pouco do que é a tua formação e como tu quer levar a tua formação. Como tu quer ser um professor, como tu se identifica com os professores que tu se identifica ou como que tu se enxerga como professor. Essas oficinas têm, assim, elas vêm corroborar muito com o nosso discurso em sala de aula, né? Porque não fica só na questão, é o professor que sabe das coisas. Eles estão vindo aqui conhecer um lugar onde tem uma memória histórica e uma memória que a gente não pode nunca na nossa vida esquecer. Eu achei muito legal, em termo, eu acho que meus colegas também acharam muito legal. Foi muito bom para a gente, todo um aprendizado, conhecer também bastante os monumentos públicos, que talvez antes da gente existir, talvez não, antes da gente existir, essa história já existia, as coisas aqui já existiam e é bom conhecer as coisas mais velhas que a gente, até talvez pensar um pouco do como é que era o nosso passado antes da gente, nossos antepassados. E eu achei muito interessante, tanto que eu estava comentando com a Guria pra gente voltar e fazer mais pesquisas. Tipo, a minha pesquisa da Feira Politécnica é sobre a política, então já dá para enquadrar um pouco mais. Eu achei muito interessante, aprendi muita coisa e fiquei muito chocada com muita coisa também. Mas eu achei muito legal, eu gostei bastante. A gente não conhecia direito as histórias, entendeu? A gente teve como aprender muitas coisas, entendeu? Foi uma experiência única pra gente. Eu sempre procuro trazer meus alunos para o arquivo público, não só do Rio Grande do Sul, mas de Porto Alegre, porque é muito impactante para eles terem esse acesso ao documento histórico, às fontes históricas, fontes primárias, e eles saem assim muito impactados e dando mais valor à questão do patrimônio. O PEP se tornou possível pelo esforço de um grande grupo de pessoas, mas também pela disponibilidade de recursos financeiros, especialmente por meio do edital do PROEST, que era o Programa Nacional de Extensão Universitária, que em 5 oportunidades concedeu recursos para o funcionamento do programa. O PROEST, ligado ao Ministério da Educação, foi um dos grandes incentivadores do nosso trabalho, permitindo com que nós tivéssemos os recursos, por exemplo, para financiar as vindas das escolas de ônibus, todas as oficinas que realizamos. Cerca de 10 mil alunos chegaram até o nosso projeto com esses recursos e também para a contratação de todos os bolsistas que ao longo desses anos participaram e fizeram o projeto acontecer. O PEP é uma experiência em constante reformulação, que promove mudanças tanto na formação dos alunos universitários quanto dos alunos do ensino básico. O programa gera construção e compartilhamento de saberes em educação patrimonial, uma iniciativa que promove um diálogo permanente entre a comunidade e o meio acadêmico.